Existe rival pro Fluminense no Rio de Janeiro? Eu acho que não. Os números dizem isso também. Desde 2020, o Fluminense jogou 22 jogos em clássicos. 22 jogos. Ganhamos 13, empatamos 6 e perdemos só 3. A gente não tem rival, a gente tem saco de pancada no Rio de Janeiro. A freguesia agradece. Não, eu acho que nem os caras, eu acho que nem os flamenguistas, os botafoguenses, os vascaínos discordam disso. Cara, o Fluminense é o rei do Rio, é o rei do clássico. Os números comprovam isso. Os números comprovam isso. Os números comprovam isso. Os números comprovam isso. Os números comprovam isso, disse esses caras aqui, né? Só que esses números estão sendo manipulados ao bel prazer deles para que eles possam justificar uma argumentação injustificável. É lógico que nesse vídeo eu não vou só refutar a fala desses camaradas, vou falar sobre muito mais coisas do Mengão Queridão para vocês, mas eu não podia deixar passar uma parada dessas, uma falácia dessas de maneira nenhuma. Então eu vou mostrar para vocês os números de Flamengo e Fluminense nos últimos anos, de 2018 para cá, e vou mostrar para vocês a realidade das situações de Flamengo e Fluminense. E aí vocês vão me dizer, sem clubismo, por favor, se esses caras estão corretos em suas afirmações ou se eles fizeram aí uma bobagem imensa mexendo com esses números do jeito que eles mexeram. Mas enfim, como eu disse, eu vou falar mais coisas com vocês, mas antes vamos ver o recadinho do OneFootball. Não esquece de deixar o seu like, se inscrever no nosso canal, compartilhar os nossos vídeos nas suas redes sociais e falar para os seus amigos e suas amigas rubro-negras da existência do Fla Nação VP e do Resenha Rubro-Negra. Quem sabe eles venham, gostam dos vídeos e se inscrevam aqui nos nossos canais. Vamos dar uma espiadinha no recadinho do OneFootball e eu volto em seguida com os números reais de Flamengo e Fluminense. Espia só. O OneFootball é o maior e melhor aplicativo de futebol do mundo. Com o OneFootball, vocês podem ver todas as notícias do Mengão Queridão em tempo real. Saiu, tá lá, nação. Também dá pra ver os melhores momentos de todos os jogos da Copa do Mundo. Sabe aquele jogo que você gostou pra danar? Que você se divertiu assistindo? Pois é, pode procurar lá no OneFootball que você vai achar os melhores momentos. Além disso, tem uma funcionalidade no aplicativo que chama-se Red to Red. O que a Red to Red faz? Analisa os confrontos da Copa do Mundo e também de outros campeonatos, pegando um time contra o outro e analisando os últimos 5 anos desse confronto. Ó, apostar agora virou mamão com açúcar com essa funcionalidade do OneFootball. O melhor é que o OneFootball tem para iOS e Android e é totalmente de graça. Basta você clicar no link que está aqui na descrição desse vídeo e baixar hoje mesmo o OneFootball. O OneFootball, o maior e melhor aplicativo de futebol do mundo. O link está aqui na descrição do vídeo. Boa, nação, para a gente poder conversar sobre a falácia dos tricolores, eu tive que pegar o meu caderno, que tem muita anotação, para poder falar para vocês a verdade dos números de Flamengo e Fluminense. De 2018 a 2022, ou seja, 5 temporadas, nós temos 27 jogos, sendo 11 vitórias do Flamengo, 6 empates e 10 vitórias apenas do Fluminense. Agora vamos ver mais um detalhe aqui. No Brasileirão, o Flamengo teve, nesse período de 5 temporadas, 6 vitórias contra 5 vitórias do Fluminense. Já no Campeonato Carioca, há um empate. 5 vitórias para o Flamengo, 5 vitórias para o Fluminense. Totalizando 11 vitórias para o Mengão, 10 para os tricolores. Só que sabe por que isso acontece, nação? Porque o Flamengo não passa mais a priorizar o Campeonato Carioca como era antigamente. O Mengão, hoje, muitas vezes não prioriza o Campeonato Brasileiro. Olha o que aconteceu no ano passado. O Dorival Júnior poupou a equipe principal para jogar Libertadores e Copa do Brasil e deixou o brasileiro correr. Então, como a gente não privilegia as competições que eles jogam e a gente não se encontra em grandes competições porque eles não as disputam, os números ficam apertadinhos. Agora mesmo, o Flamengo acabou de empatar com o Bangu. Se der uma olhada no retrospecto Flamengo e Bangu nas últimas 3 temporadas, como o Flamengo vem privilegiando outros campeonatos e não o Carioca, é capaz do Bangu também estar bem próximo em número de vitórias do Flamengo. E é exatamente essa a distância do Fluminense para o Flamengo, a distância do Bangu para o Flamengo. É tudo uma questão de prioridades. E para provar para vocês que não são falácias, nesse mesmo tempo que ele cita aí, o Fluminense ganhou o Campeonato Carioca de 2022. E esse Campeonato Carioca de 2022 serviu para o Fluminense
escrever um livro e ter isso gravado na história deles como um título memorável. Já o Mengão Queridão, veja bem o que o Flamengo ganhou nessas últimas 5 temporadas. Até vou arredar para cá, porque não vai caber tudo aqui do ladinho não, mas espia só. O Flamengo foi campeão carioca em 2019, 2020 e 2021, mesmo sem privilegiar o certame regional. Foi campeão brasileiro em 2019 e 2020. Foi campeão da Supercopa do Brasil em 2020 e 2021. Foi campeão da Libertadores da América em 2019 e 2022. Foi campeão da Recopa Sul-Americana em 2020 e da Copa do Brasil em 2022. Ou seja, o Flamengo trabalha com outras prioridades. Por isso, o Fluminense, o Bangu, o Itaperuna, o Madureira ficam próximos em vitórias do Flamengo, porque o Flamengo não privilegia o certame regional. É só isso, não tem supremacia tricolor em todos esses títulos. Se eu contei de cabeça aqui, eu contei 11 títulos, o Fluminense ganhou um Campeonato Carioca e virou livro. Imagina se o Flamengo fosse escrever um livro para cada um desses títulos que estão aqui. O Flamengo ia ter que abrir uma biblioteca, concordam comigo? Então isso não passa de falácia. Esses tricolores são os brincalhões, são os verdadeiros fanfarrões. Isso é fake news e não confere. Nação, se vocês me acompanham nos 2 canais, vocês viram que eu soltei um vídeo agora mesmo, às 5h20, 5h30 da tarde, né? E lá eu falava que o Flamengo pressionava o João Gomes para que as coisas acontecessem e a venda fosse realizada para o Wolverhampton, mas que o Flamengo não tomasse um prejuízo tão grande, né? Vida de jornalista é terrível. Eu lancei o vídeo e poucos minutos depois foi confirmada a venda do João Gomes para o Wolverhampton. O Flamengo acertou a venda por 18,7 milhões de euros. O jogador vai embarcar nos próximos dias para a Inglaterra para a realização de exames e assinatura de um contrato de 5 anos. O Wolverhampton ofereceu um salário muito melhor do que o do Lyon e pesou o desejo do atleta querer disputar uma Premier League e não o campeonato francês. O Flamengo não deve tomar um grande prejuízo porque acordou um valor em cima daqueles 20% que teria que repassar o staff do atleta. O Flamengo também se viu meio que sem saída. Ou negociava com o Wolverhampton ou não teria mais negociações. E como o Flamengo já havia trazido o Gerson, o Flamengo agora poderia liberar o João Gomes até para poder ir ao mercado e procurar outros reforços que são de áreas mais carentes do Flamengo do que a volância. Até porque o Arthur Vidal, que não vinha treinando, já voltou a treinar. Ah, Fabrício, mas o Vidal, na cabeça do Vitor Pereira, não é volante. Eu agradeço muito que o Vitor Pereira pense assim, porque desde o ano passado eu venho dizendo que o Vidal deveria atuar como um substituto do Arrascaeta, jogando mais adiantado, como ele fez ao longo da sua carreira, principalmente na segunda parte da sua carreira lá na Europa, quando a idade começou a pesar mais. Então é isso que o Vitor Pereira vai fazer. Mas nós temos Eric Pulgar, temos Thiago Maia, temos o próprio Gerson, que são jogadores que podem atuar de primeiro e de segundo volante. Então, o Flamengo vai usar essa grana que vai receber do Wolverhampton para poder procurar reforços para meia-direita, para o ataque do Flamengo, talvez para meia-esquerda. Agora, pode ir tirando o cavalinho da chuva quem acha que o Mengão Queridão vai procurar um lateral direito. A princípio, nós vamos nesse primeiro semestre com Varela e Mateuzinho. Se houver necessidade, aí no meio do ano nós vamos procurar um outro jogador. O Flamengo está fazendo hoje o pré-lançamento do Manto Sagrado de 2023. O Flamengo conseguiu autorização com a CBF para estrear o seu novo manto na partida da Supercopa do Brasil neste sábado contra a equipe do Palmeiras. E aí, nação, ficou ou não ficou bonito o novo manto do Mengão Queridão, que deve ter seu lançamento amanhã no site, que é onde eu sempre compro, na loja.flamengo.com.br e em todas as lojas do Mengão Queridão em todo o Brasil. Ficou ou não ficou bonito? Fala, nação, passando para agradecer o carinho que vocês possuem por mim e dizer que vamos juntos até 2027. Seguiremos lado a lado, escrevendo lindas páginas na história do Mengão. Valeu, uma vez Flamengo, sempre Flamengo. Tamo junto.
O Pedro foi o último que o Flamengo renovou o contrato, né? Isso aconteceu ontem. Esse vídeo ele postou nas redes sociais dele do Flamengo ontem. Agora, com a venda do João Gomes, está destravada as negociações de reforços que virão de fora do Flamengo. Porque até agora o Flamengo contratou apenas o Gerson vindo de fora, Guilherme Varela e Ayrton Lucas estavam emprestados e o Flamengo concretizou a renovação do Davi Luiz, a renovação do Felipe Luiz. Agora o Flamengo precisa ir atrás de alguém. Agora o Flamengo precisa verdadeiramente ir ao mercado procurar um jogador. Segundo eu apurei, o Flamengo só estava aguardando essa venda se concretizar para saber quais são os valores que o Flamengo terá para trabalhar. E calma aí, nação, independente do Wolverhampton negociar o pagamento parcelado, o Flamengo consegue, através de um banco, antecipar esses valores, desde que com a aprovação do financeiro do Flamengo, do Rodolfo Landim, para fazer a aquisição de jogadores. O próximo na lista do Flamengo para sair do Mengão Queridão é o Marinho. O Vitor Pereira não gostou do desempenho do Marinho e quer negociar o atleta, até porque não vai ter espaço para ele. Pô, Fabrício, mas nós podemos montar 2 times igual do ano passado. Sim, mas mesmo montando 2 times, corre-se o risco do Marinho não aparecer em nenhum desses times, porque verdadeiramente o Vitor Pereira não gostou do desempenho do atleta dentro do esquema que ele pretende utilizar. E olha que o Vitor Pereira não está armando o time com apenas um esquema tático. São vários modelos de esquema táticos que ele vem treinando nos últimos 28 dias. E o Marinho não se encaixou da maneira que o Vitor Pereira gostaria que se encaixasse em nenhum desses esquemas. É claro, depende do jogador querer sair também. Já veio proposta do Cruzeiro, de alguns outros times, e o Marinho disse não. O salário dele no Flamengo é muito alto e é pago em dia. Muito provavelmente o Flamengo vai ter que emprestar o Marinho com opção de compra e pagar a parte dos vencimentos dele para algum clube levá-lo, ou então vendê-lo para fora do país, que aí qualquer 200 mil euros sobressai-se em cima do salário que ele ganha hoje do Flamengo. Mas para dentro do Brasil, o Flamengo fatalmente só conseguiria emprestá-lo. Uma das posições que o Vitor Pereira quer é justamente para jogar onde o Marinho deveria atuar, ali pelo lado direito do ataque do Flamengo. E se o Flamengo conseguir contratar esse jogador, daí o Marinho vai ficar sem utilidade nenhuma no Flamengo. Então é necessário negociar o Marinho para a gente não ficar com um excesso de contingente desnecessário. Fala-se muito, e sempre se falou muito, do Soteldo, que hoje está no Santos, mas pertence ao Tigres do México. Eu vi algumas publicações e indicações de alguns inscritos aqui do nosso canal que o Flamengo poderia procurar o Tigres para poder tentar a contratação em definitivo do Soteldo. Só que o Soteldo joga lá pelo lado esquerdo. Eu não chamaria o Soteldo de ponta esquerda. Ele é um meia atacante que atua do centro para a esquerda. Eu vejo o Soteldo como sendo um bom reserva para o Arrascaeta, mas não resolveria o nosso problema pelo lado direito. Na verdade, o Flamengo tem um problema pelo lado esquerdo e pelo lado direito. Se trouxéssemos o Soteldo, nós estaríamos resolvendo o problema do Arrasca, mas continuaríamos com o problema do lado do Everton Ribeiro, porque ali a gente tem o Everton, o Gabi e o Marinho. E o Marinho não supre as carências quando a gente precisa poupar o Gabriel ou o Everton Ribeiro. Ou poupar, ou desgaste, ou lesão, ou cartão, ou convocação. O Marinho não serviria para suprir essa carência. Então, assim, eu espero que o Flamengo esteja avaliando bem as opções que ele tem, ouvindo bastante o que o Vitor Pereira está relatando da equipe, para a gente conseguir atingir as carências em cheio. E não ficar sobrecarregando um lado do time e deixando o outro lado capenga. Porque um bom time, ele é feito com equilíbrio dos dois lados. Dificilmente um time desequilibrado consegue ganhar muitos títulos. Então, tomara que a diretoria do Flamengo agora, com dinheiro em caixa, e é muito dinheiro, 18,7 milhões de euros, coloca aí o João Gomes no top 5 dos jogadores mais bem vendidos pelo Mengão Queridão, e aí a gente precisa usar bem essa grana do Flamengo. Você tem alguma sugestão para o Flamengo? Algum jogador que você indicaria para jogar ali onde o Marinho atua? Eu tinha alguns.
Um deles, inclusive, foi jogar nos viceínos. Vamos torcer para a diretoria agora agir rápido e certeiro nas contratações que virão aí para essa temporada de 2023. Uma pena que para o Mundial de Clubes não dá mais. Tamo juntos, nação. Não esquece de deixar o seu like, se inscrever no nosso canal, compartilhar os nossos vídeos. Voltamos com força total agora. Eu espero que você continue assíduo, assistindo, vindo e recomendando os nossos canais para os seus amigos, porque foi assim que a gente chegou até aqui e eu tenho certeza que nós podemos ir muito além se vocês nos ajudar. Tamo juntos, nação. Tenha uma excelente noite de quinta-feira. Tamo juntos. Fiquem com Deus. Saudações rubro-negras. Mengo, 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 mengo.